Doutor Hélio Castelo, mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde, querido. Muito feliz que você está aqui do seu lado. Depois vamos guardar umas esfirrinhas para você. Eu vi que você ficou de olho ali. Nossa, você gosta de esfirra? Bom pra caramba, né? Agora, o assunto de hoje é um assunto interessante, que embora a gente já tenha falado de muitos problemas do coração aqui, a gente nunca falou de insuficiência cardíaca, que me parece até algo comum, ou não? Encontrado na população. Não é comum? Bem comum. É bem comum, bem né? Comum. É o que eu imagino. E poucas vezes a gente parou para pensar nesse problema que é tão comum. Queria que você explicasse o que é a insuficiência cardíaca e, claro, vamos entender se a gente pode prevenir problemas desse tipo. A insuficiência cardíaca, Carol, é quando o coração dilata, geralmente é causado por dilatação do coração. Uhum. Na verdade, é uma incapacidade do coração de realizar suas funções normais. Uhum. Então, quais são as funções normais do coração? O coração tem uma função de bomba para mandar o sangue para todo o nosso corpo, levar oxigênio, nutrientes, etc. Quando, por algum motivo, esse coração está insuficiente para isso, é chamado de insuficiência cardíaca. Tá. A causa mais comum é quando ele dilata, causa uma dilatação do coração. E aí, essa dilatação pode ser causada por uma série de coisas. Tá. Então, a gente tem a miocardiopatia, nome feio, né? Mas assim, miocárdio é o músculo do coração, patia é doença, é a doença do músculo do coração. Certo. Tudo na medicina tem divisão a palavra. Então, a miocardiopatia pode ser isquêmica, que é uma das mais comuns, que é quando o indivíduo tem alguma obstrução em alguma coronária, já teve infarto ou teve microinfartos vários, e com isso vão tendo necrose, vai perdendo músculo e vai se tornando fibrose, que a gente diz, como se fossem cicatrizes, e essas cicatrizes não têm a mesma capacidade de contrair do músculo normal. Certo. Então esse coração vai aos poucos dilatando, ele vai ficando fraco. Então a função de bomba dele fica mais fraca. Certo. Então essa é uma das principais causas. No nosso país nós temos uma causa muito conhecida ainda, que é a doença de Chagas. A doença de Chagas, o bichinho, o barbeiro, tem dentro dele hospedeiro? Um germe que chama Trypanosoma cruzi, que entra dentro do nosso corpo, vai até o músculo do coração e lá ele se hospeda e ele vai dilatando, ele vai enfraquecendo esse músculo do coração e causa uma insuficiência cardíaca. Né? É um dos países, infelizmente, que mais tem ainda doença de Chagas. Tá? Outra causa, o álcool pode causar miocardiopatia alcoólica, que a gente diz, o enfraquecimento do coração, principalmente por queda da vitamina B. Certo. Nós temos a diabetes. Diabetes causa insuficiência cardíaca porque ela altera a microcirculação, os pequeninhos vasos que são quase invisíveis. A gente diz que tem uma microarteriopatia, vamos dizer assim, as artérias pequenininhas, microscópicas, elas são doentes e com isso você tem várias áreas que recebem menos sangue. Puxa. A hipertensão arterial. A hipertensão é uma das grandes causas, por quê? Porque as pessoas não tratam direito. Não tratam, o que acontece? O problema, né? Não trata a pressão. Então, quando a tua pressão começa a ficar alta, o coração, veja bem, a pressão alta não é causada pelo coração. A pressão alta causa problemas no coração. Certo. Entendeu? Então, uma vez que a pessoa tem pressão alta, o coração ele tem que tentar superar aquela pressão. Você imagina que o sangue, imagine que você tem um tubo, tá? Você tem uma mangueira. E aqui você tem uma bomba jogando água na mangueira. Se eu fechar um pouco a mangueira aqui, essa bomba vai fazer força para tentar ultrapassar a pressão aqui. A mesma coisa para a gente. Quem tem pressão alta tem a resistência dos vasos aumentada. Então, com isso, a pressão dentro dos vasos aumentada, o coração tem que fazer mais força. Entendi. No começo, ele se espessa, a musculatura fica forte, que nem quando você faz musculação fica mais forte. Só que chega uma hora que ele não aguenta mais e aí ele começa a dilatar.
Então, é mais uma causa. Então, nós temos um monte de causas de insuficiência cardíaca. Eu vou colocar, então, um mito ou verdade a respeito do nosso assunto e daqui a pouquinho tem um ilustre interessante que mostra tudo isso que o Dr. Hélio descreveu em imagens para a gente conseguir visualizar também. Primeiro, mito ou verdade? Insuficiência cardíaca faz com que os pés fiquem mais inchados? E agora a gente vai responder esse mito ou verdade, que é interessante até para a gente ter uma ideia se a gente pode ter que manter uma atenção se os pés incharem. A insuficiência cardíaca, então, ela pode inchar os pés? Pode, é um dos sintomas. Quer dizer, o principal sintoma da insuficiência cardíaca é cansaço, falta de ar. Tá. Então, é falta de fôlego, a pessoa caminha muito bem no plano, a hora que ela pega uma subida, ela tem falta de ar. E com o passar do tempo, ela começa a ter falta de ar com menor esforço. Tá. Até ela ter falta de ar para nada. Quieta, parada, ela acorda à noite com falta de ar, etc. Quando o lado esquerdo do coração está mais acometido, os sintomas são mais para o lado esquerdo. Então, é falta de ar, queda de pressão, tontura, desmaios, mais para esse lado. Tá. Quando acomete o lado direito, que pode ser uma progressão da doença, ou uma doença só mais do lado direito, como Chagas, por exemplo, que afeta mais o lado direito do coração, você tem mais inchaço. Então, você tem inchaço nas pernas, é a primeira coisa. Você pode ter inchaço nos órgãos do intestino, Olha. estômago, fígado, tanto que a pessoa perde o apetite. Ela tem uma sensação que ela comeu pouco e parece que a barriga está desse tamanho, porque como incha a parede do estômago, a pessoa não tem, faz a digestão muito lenta. Tá. O fígado aumenta, você pode ter dor abdominal e tem pessoas que ficam, o que a gente chama no jargão médico de anasar, que a pessoa fica um inchaço generalizado em estágios mais adiantados. Vamos colocar então o ilustra que a gente tem até, eu acho que o Dr. Hélio vai falar aí em cima dessas imagens, para visualizar tudo que você comentou. É importante a gente saber os sintomas aí, mas ter uma ideia do que está acontecendo. Então, aqui nós temos o coração mais ou menos do tamanho do pulso nosso, né? Aqui ele está olhando dentro da artéria do coração e aí formou uma placa de gordura. Puxa. E começou a entupir uma área. Está vendo que está ficando escuro essa área. E faz aquilo que você comentou. Causou infarto. Então, ele está falando sobre a insuficiência cardíaca secundária ao infarto. Quando você tem um infarto nessa situação, você acaba mantendo maior líquido no corpo. Então, pode inchar os pés, como agora a nossa ouvinte falou. Você pode inchar as mãos. Você pode ter falta de ar, porque é um acúmulo de líquido também no pulmão, tá? E é esse mais ou menos o sintoma. A pessoa pode perder consciência, pode ter tontura. Antes da gente colocar o próximo mito ou verdade, agora me veio uma curiosidade. Existem vários fatores, como você citou. Mas existe a possibilidade desse indivíduo nascer com o coração aumentado e por isso desenvolver, então, o músculo, o próprio coração ser maior do que o normal? Carol, existem doenças cardíacas que são congênitas, a pessoa já nasce com problema e algumas têm como você operar. Por exemplo, ficou um buraquinho aberto que era para ter fechado, é uma série de coisas que a gente pode um dia só conversar sobre isso aqui. E também existem crianças que nascem com o coração já dilatado e que aí a única saída, geralmente, para essas crianças, quando elas têm uma insuficiência cardíaca mesmo franca, é o transplante. Existe ainda em jovem, nós temos insuficiência cardíaca, em jovem, em qualquer idade, na verdade, mas é que quando acomete jovem, a gente sempre pensa isso, que é secundário a uma infecção viral, a um vírus, uma miocardite. Tá. Então, uma inflamação, uma gripe, pode ser, qualquer coisa assim, vai lá, ataca o coração, pode atacar qualquer corpo, qualquer lugar do corpo, e o coração aos poucos vai dilatando. Essas miocardites, às vezes, quando acaba a infecção do vírus, você reverte, mas em algumas vezes fica como sequela aquele coração dilatado. Então, nós temos um monte de causas para a insuficiência cardíaca, e é uma das doenças que mais mata, e mais do que isso,
que mais gasta o poder público e mesmo as pessoas, porque afasta essas pessoas do trabalho e causa muita internação. Puxa vida! Então é uma coisa bastante difícil realmente até da gente tratar. E o que é possível fazer até para a gente fechar aí, a gente tem 2 minutinhos finais, para diminuir os casos, para diminuir aí os momentos até de internação desse paciente, que não o tire da sua rotina e que aumente qualidade de vida? Então, aí tem várias coisas. Primeiro assim, aquilo que a gente sempre fala que a gente vem aqui, a melhor coisa para tratar a doença é não ter. Então, para não ter, prevenção. Você tem que fazer prevenção. Então, mas e criança, como é que faz? Então, quando vai levar no pediatra, o pediatra tem que examinar a criança inteira. Não é só, o peso está bom, a altura está boa. Tudo bem, isso daí é legal, é importante, mas tem que auscultar o coração, tem que medir pressão de criança, porque é uma porcentagem muito pequenininha de pressão alta em criança, mas existe. Certo. Então, em toda a vida da gente, a gente tem que fazer check-up. Essa é a primeira coisa. Segundo, não abusar das coisas que agridem o coração. Então, álcool, se você tem diabetes, controlar, se tem pressão alta, controlar. Se você tem medicamentos que podem afetar o coração, então tem medicamentos que as pessoas usam para emagrecer, que às vezes vão lá e afetam o coração, causam arritmias, causam problemas. Então, assim, na verdade, prevenção é a melhor coisa. E se tiver insuficiência cardíaca grave, tem que tratar a causa em alguns casos, em outros, às vezes, uma cirurgia e às vezes até o transplante. O transplante também hoje é uma opção. Aliás, eu acho que a gente podia falar um dia de transplante, né? Doutor Hélio tem tanta informação a respeito de transplantes. Podemos falar, sim. Aqui no Brasil, eu acho que é uma informação interessante para o público, para a gente saber também dos nossos direitos. Né, doutor Hélio? Eu acho que as pessoas doarem, né? Também para doação, para saber como hoje medo. Estar aí na fila. Olha, quero agradecer mais uma vez, doutor Hélio Castelo, que é cardiologista e coordenador da campanha Coração Alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. Quem quiser saber mais, o site www.coraçãoalerta.com.br, coração sem o acento, tá? Fica coracaualerta.com.br ou no www.sbhci.org.br. Obrigada, doutor, mais uma vez.